Olá, eu sou a professora Eliana e juntos vamos estudar sobre as relações étnicas e raciais no Brasil. Nesta aula, vamos falar sobre os cientistas negros. Será que existem cientistas negros? Claro que sim, mas talvez você não os conheça por causa do racismo científico. Mas o que é isso? Racismo científico foi uma ideia difundida entre os séculos XVIII e XIX, como se fosse uma análise científica, o que logo foi derrubado. Pensadores e cientistas europeus procuraram estabelecer uma hierarquia racial com base em características físicas, como cor da pele, formato do crânio e outras características fenotípicas. As bases dessa teoria eram de que existem diferentes raças entre os seres humanos e que entre essas raças haviam as superiores, como a raça branca, e as inferiores, como a raça negra. Com isso, eles justificavam a exploração dos povos africanos e seus descendentes. No Brasil, esse pensamento continuou existindo mesmo após a abolição da escravidão, e suas consequências perduram até hoje. No campo científico, essa discriminação racial também existe, e talvez por essa razão você não conheça cientistas negros. Mas nós vamos mudar isso agora. Vem comigo conhecer alguns deles. Katherine Johnson, a norte-americana, se formou em matemática aos 18 anos e ingressou na NASA para trabalhar como computador humano. Seu trabalho era calcular planos de voo dos foguetes lançados pela agência espacial. Ela foi uma das principais responsáveis pelo sucesso da primeira missão tripulada à Lua em 1969, ficando responsável pela maior parte dos cálculos do projeto. Por seus mais de 30 anos de trabalho na agência, ela recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade em 2015, a maior condecoração civil dos Estados Unidos. A história de Johnson e de outras mulheres negras que trabalharam como computadores humanos para a NASA virou livro e filme, Estrelas Além do Tempo. Milton Santos, formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, fez doutorado em Geografia pela Universidade de Estrasburgo, na França. Por causa do golpe militar, em 1964, ele passou a ser professor itinerante em diversos países e faculdades, como a Paris-Sorbonne, na França, e o MIT, Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos. O geógrafo retornou ao Brasil em 1977 e publicou o livro Por uma Geografia Nova, em 1978. Recebeu 20 títulos doutor honoris causa e fundou laboratórios de geografia em países da Europa, África e América. Santos foi o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio Valdrin Lud, considerado o Nobel da Geografia. É o grande nome da geografia brasileira e seus estudos possuem importância internacional. Patrícia Barr. A médica norte-americana é oftalmologista responsável por criar o tratamento a laser para a catarata, procedimento revolucionário e bem menos doloroso aos pacientes. Além disso, ela também é fundadora do Instituto Americano pela Prevenção da Cegueira, e sua atuação profissional foi fundamental para ampliar o oferecimento de serviços oftalmológicos para comunidades pobres. André Rebouças, engenheiro brasileiro, professor da área e responsável pela construção de estradas de ferro, portos, docas e obras de saneamento. Foi abolicionista e é considerado o pai da engenharia brasileira. Maria Beatriz Nascimento. Foi uma historiadora pioneira do modo de pensar a história a partir dos saberes africanos. A mestre em educação se dedicou à sua formação na luta pelos direitos dos afro-brasileiros e para estudar a cultura africana e afro-brasileira.
Também é conhecida por ser a fundadora do Movimento Negro Unificado, MNU, que ocorreu no ano de 1978 com o objetivo de combater o racismo e promover a igualdade racial no Brasil. Beatriz concluiu seu mestrado em Comunicação e Cultura, tendo o seu trabalho considerado pioneiro ao abordar o candomblé como uma expressão cultural, importante para a história e identidade do povo negro no Brasil. Além disso, defendeu as questões raciais e culturais em diversos eventos e conferências internacionais. Sendo assim, Maria Beatriz Nascimento foi uma das primeiras mulheres com a voz ativa na denúncia do racismo estrutural no Brasil e na ascensão da valorização da cultura afro-brasileira, sendo ela uma grande referência na luta contra o racismo e o combate pela inclusão e valorização da cultura afro-brasileira. Juliano Moreira, psiquiatra brasileiro que se formou com 18 anos na Universidade Federal da Bahia, com uma tese que teve repercussão internacional. O menino de origem pobre ganhou o mundo e ousou debater com seu professor, provando que ele estava errado ao defender o racismo científico. Sua forma de trabalhar revolucionou o tratamento psiquiátrico no Brasil, com atendimento humanizado e criação de oficinas que ajudavam os pacientes dos hospitais psiquiátricos em seus tratamentos. Foi também o primeiro a trazer para o Brasil os pensamentos de Freud e sua psicanálise. Lélia Gonzalez foi a pioneira nos estudos sobre a cultura negra no Brasil e cofundadora do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras no Rio de Janeiro. Durante sua vida, Lélia foi uma grande intelectual, autora, política, professora, filósofa e antropóloga brasileira. Os seus estudos eram voltados para a luta contra o racismo estrutural e a desigualdade de gênero, sendo uma das mais proeminentes estudiosas do feminismo negro. Defendendo assim a descolonização do feminismo e criando o conceito americanidade, buscando discutir a problemática dos descendentes de africanos trazidos para serem escravizados no Brasil, bem como dos descendentes de indígenas também escravizados. Os estudos e pautas que a filósofa desenvolveu são de extrema importância para exaltar a desigualdade racial e de classe que se estabelece até hoje, dando oportunidade de lutar contra o racismo e o machismo, pois ela criou mais espaço para essas discussões. Esses são apenas alguns dos cientistas negros e suas contribuições para a sociedade brasileira e mundial. Em diversas áreas das ciências, seus estudos propagam a necessidade de dar voz a todos, independente de sua origem étnica. Gostou de conhecer um pouco sobre esses cientistas? Pesquise sobre outros mais e seus estudos. Quem sabe você também não se torna um cientista? Até a próxima!